A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Como é que vocês estão, irmãos? Que o Senhor abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, convido vocês a meditar comigo em Marcos capítulo 10, versículo 14. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra. Se você não estiver com sua Bíblia no momento, acompanhe a leitura pela tela. E diz assim: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O contexto é simples, mas cheio de peso espiritual. Alguns pais traziam seus filhos para que Jesus o tocasse. Os discípulos, talvez julgando que estavam protegendo o mestre, tentaram impedir. E a Escritura registra algo raro. Jesus se indignou. Ele ficou profundamente contrariado com a atitude deles. Isso já mostra que impedir alguém de se aproximar de Cristo é algo que fere diretamente o caráter do Evangelho. E hoje vamos olhar esse verso em 3 movimentos: o coração de Cristo, a natureza da fé e o chamado pastoral para a nossa vida diária. O coração de Cristo revelado. Jesus não despreza os pequenos, Ele não rejeita os fracos, Ele não ignora os que não têm nada a oferecer em troca. A indignação de Jesus aqui é a defesa pura da graça. Os discípulos agiam com uma visão humana, seletiva, quase meritória. Mas Cristo age em perfeita justiça e perfeita misericórdia. Quando Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, Ele está revelando a disposição generosa do Evangelho. Cristo não exige grandeza, Ele não exige capacidade, Ele não exige performance. Ele acolhe os que vêm com humildade e dependência. Isto é a graça de Deus. O ser humano não se aproxima de Jesus por força, mas por reconhecimento de fraqueza. A criança como símbolo da verdadeira fé. Quando Jesus afirma, dos tais é o reino de Deus, Ele não está dizendo que crianças são automaticamente salvas, nem que existe alguma pureza moral nata nelas. Ele está falando de um tipo de postura espiritual. Uma criança depende. Uma criança confia. Uma criança não tem autossuficiência. A fé salvadora é assim. É uma fé que abandona qualquer pretensão de mérito próprio. Uma fé que se lança inteiramente na graça de Cristo. João Calvino comentou que a criança exemplifica a simplicidade e a humildade que Deus requer de todos nós. O reino não pertence aos que se acham fortes, mas aos que reconhecem sua total dependência do Salvador. A advertência implícitas, não embaraceis. Jesus diz, não os embaraceis. Isso é uma ordem. Os discípulos estavam fazendo exatamente aquilo que, em nossa vida, muitas vezes acabamos fazendo sem perceber, colocando barreiras. Podemos embaraçar alguém quando tornamos o Evangelho pesado, com regras humanas, quando colocamos nossas preferências acima da palavra, quando recusamos acolher os frágeis, ou quando vivemos de modo incoerente ao que pregamos. A igreja verdadeira é chamada a refletir o caráter do seu Senhor, que abre caminho, que recebe, que chama, que convida e que acolhe. Por outro lado, essa ordem também fala conosco individualmente. Às vezes, embaraçamos nossa própria caminhada, quando nos apoiamos em nossa justiça própria, quando complicamos o simples chamado de Cristo. Ele diz, vinde a mim, e nós muitas vezes respondemos com listas, condições, medos, autoexigências. O Evangelho é simples. Cristo é suficiente. Esse versículo nos lembra que o reino pertence aos dependentes, aos que se aproximam reconhecendo sua fraqueza e confiando apenas no cuidado de Cristo. Que hoje você se aproxime de Jesus com um coração simples, como de uma criança, confiando completamente na graça que Ele oferece. Ele não afasta, Ele acolhe, Ele recebe. Que nosso coração reflita o dele e que nossa vida não seja obstáculo, mas ponte
para que os outros também encontrem o Salvador. Que o Senhor nos ensine a viver uma fé humilde, profunda e sincera, ancorada na obra de Cristo. Glória a Deus. Reflita sobre isso. Que o Senhor abençoe a vida de todos e até a próxima, se assim Ele nos permitir.